Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo João Vitor, estou prestando um serviço para o Senar. O Senar, se vocês não sabem, é uma entidade paraestatal privada, né, que está onde ela é arrecadada impostos, né, de produtores rurais, de diversos produtores rurais, sejam eles pecuária, café, silvicultura, né? Onde com esses impostos essas empresas conseguem manter, né, o Senar de portas abertas prestando esse serviço, né, para o pequeno produtor, para os que estão começando, os trabalhadores rurais, né? E dentro do Senar nós temos um contrato de convivência. Qual seria esse contrato de convivência? Nós assumiríamos um compromisso, né, dentro dele, que vocês teriam responsabilidade com o horário, né, vocês teriam, no caso, a questão do direito de opinar, né, de se expressar, de tirar dúvidas, né, mas também de não interromper as aulas, de não faltarem, né, terem uns compromisso, né, compromisso com as nossas aulas, né, com os nosso curso, né. Eu vou estar ministrando a aula para vocês, teórica e prática, né. Vou dar algumas simulações para vocês do que seria, de que forma que a gente montaria um viveiro florestal, mas não um viveiro florestal comum. Vocês já devem ter experiências, principalmente, né, aqui em Itamaraju, que nós estamos no extremo sul da Bahia, né, uma região que já foi muito forte cacaueira, né, e vocês já devem ter ouvido falar de alguns modelos, né, de cacauicultura, seja ele de cabocla, seja ele intensivo, né. Sim. E vocês já devem ter ouvido falar também de diversas propagações vegetativas. O que seria isso? A forma que você planta, a forma que você quer colher, a forma que você quer produzir, né? Para você inicialmente montar um viveiro florestal, o que você precisaria? Antes de mais nada, eu sou engenheiro florestal, né? Seu nome é o? Carlos. E o seu? Jonas. O que vocês fazem? Qual a experiência de vocês atualmente? Eu mesmo, negócio de viver, assim, eu não tenho base, não é minha área, entende? Sim. Não é minha área, eu não entendo nada dessa parte de viver, não. Certo. Mas atualmente você atua com o que, Carlos? Pode falar o que você faz atualmente? Hoje eu mexo motosserra, tratores, mexo com parte... Mas trabalho serviços rurais, né? Serviços rurais. E você, Jonas, né? De negócio de eucalipto também não entendo. Não entendo. Também. Correto. Bacana. Só que veja bem, eu vou mostrar no dia a dia para vocês, né, como nossa primeira aula, eu vou mostrar no dia a dia a vocês como que é a nossa vivência, como vocês já viram de alguma forma. Eu vi que o Carlos ontem estava tirando aqui nessa fazenda, só para vocês entenderem, pessoal, nós estamos na fazenda goiana, né, 3.000 hectares aqui, né, atualmente pastagem. Posteriormente nós estamos analisando, né, aqui em conjunto, com instrução de como montar um viveiro, de como estabelecer um viveiro e como plantar, né? Saber produzir muda. Certo. Mas, né, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Ontem nós vimos o Carlos cortando um eucalipto. Por que você escolheu aquele eucalipto em si, especificamente para cortar, Carlos? Na verdade, ele já tem uma árvore já refeita há muito tempo, né? E chegou um período que a gente já viu que ele já serve a utilização da gente, já acata muitas coisas já na fazenda, fazer certo. Cancelas, fazer peça. Então a gente já preferiu já executar ele Certo. fazendo esse tipo de projeto, né? Mas qual é a característica que ele tinha que fez você escolher aquele determinado eucalipto para você cortar para fazer sua cancela? Sobre como assim?
Você escolheu aquele eucalipto, tinha outros, Tinha. mas você escolheu ele porque ele tinha Bem mais diâmetro, grosso, né? Ele já era bem mais velho, porque né? ele era reto, mais Isso. reto, Era bem cuidado. porque ele era bem cuidado, porque ele tinha poucas bifurcações. Então tudo isso é levado em consideração quando nós vamos produzir mudas. Porque a primeira parte de você produzir mudas, de você montar um viveiro florestal, você precisa, primeiro passo, escolher a espécie e a técnica que você vai fazer. Então, ou seja, vamos supor, a planta hoje é igual como se você tivesse, vamos supor, seus filhos. Seus filhos são iguais uns aos outros? Não. Então a gente pode tirar também em que quando a gente planta via semente, diversas espécies, né, seja ela eucalipto ou não, via semente você tem uma variabilidade, você tem uma diversidade, uma mudança muito grande de uma planta para outra. Com certeza. Quando você planta o eucalipto via semente, você vai ter essa variabilidade no ambiente. Vai ter um que vai nascer desgalhado, vai ter outro que vai crescer reto. Então, quando a gente quer montar um viveiro, né, em específico para a produção de celulose, a gente vai escolher aquela planta mais reta, aquela planta de alto crescimento, resistente à praga, que durante esses anos ela vai resistir, né, seja ela geada, seja ela ou não. O eucalipto, ele é australiano, ele veio de origem da Austrália, se adaptou muito bem aqui e durante os anos foi feito esse melhoramento constante com ele, foi plantado via semente, foi observado o melhor crescimento, o que melhor produziu, o que melhor resistiu. Então foi escolhido para levar para o viver, para dele se produzir outras mudas. Mas enfim, quando a gente corta o eucalipto, ele costuma rebrotar, correto? Brota. Daquele broto ali, se ele tiver a característica que a gente quer, igual aquele eucalipto específico que eu vi você cortando, a gente vai lá no brotinho dele, tira ele, leva ele para o viveiro, onde ficam as calhas, né, cheias de areia, e a gente planta ele ali, né? A gente coloca ele no tubete, né, onde a gente vai escolher o tipo de tubete que a gente vai usar, que tipo de substrato, que tipo de terra que a gente vai usar, né, seja ela industrial ou não, a gente vai plantar ali naquela calha. Dali ele vai começar a bifurcar, vai começar a dar ramos, iguais a esse, tá vendo? Entendi. E quando ele chega lá, que ele começa a dar esses brotinhos, a gente vai lá e arranca a mini estaca, né, que a gente chama ele de mini estaqueira, isso aqui. A gente corta as folhinhas para ele não perder água, né? E daí, dessas calhas em diante, a gente vai transportar, vai colocar ele no isopor com água, né, uma água fria para conservar esse broto, né, esse brotinho. A gente leva ele para o galpão, né? Aqui eu estou dando um exemplo aqui em layout, né? Um pequeno layout aqui do que seria um viveiro. Entendi. Então, no caso, o passo a passo, só para vocês entenderem do viveiro, seria o mini jardim clonal, que é onde fica essas plantas escolhidas, né? Que melhor produziram. Depois a gente vai levar essas mini estacas para o galpão. Nelas, nós vamos pegar os tubetes, né? Nós vamos pegar o ácido, é um ácido indobutírico, né? Que nele você molha a mini estaca, planta dentro do tubete, né? Vocês já viram um tubete, né? Você planta ele no tubete. E desse tubete, depois do plantar, antes disso aqui, a gente precisa botar uma água aqui em alta temperatura. Para quê? Para matar toda a bactéria, todo o fungo que tiver aqui dentro. Porque senão, você concorda que vai passar para a planta? Concordo. Então a gente, antes de fazer isso, a gente fumiga o tubete. E aí, então a gente coloca o substrato e planta. Ao plantar, você concorda, ele não tem raiz. Ele vai ter a brotação da raiz aqui, depois que, principalmente quando a gente der como se a gente estivesse dando uma explosão para ele brotar, que a gente Na verdade, colocando ele brota por causa do produto que ele usa. Não, ele já brota por ele só. Mas quando a gente pincela ele no ácido e planta ele no tubete, ele brota com mais força. E aí você vai dar condição. Do galpão, você vai levar ele para casa de vegetação. Casa de vegetação, não sei se onde vocês sabem, Eu já vi já. é aqueles galpãozinhos
todos vedados, que faz um calor terrível e tem muita água, que fica os aspersores direto molhando, que vai dar condição para essa planta brotar. Brotar como? Brotar raiz, né? Ao brotar raiz, né, dessa fase, eu vou passar superficial os assuntos, depois a gente mostra no campo como é que seria isso a fundo, né? A casa de vegetação, quais são os métodos, qual é a sanidade, qual é o que você precisa fazer para você ter um controle de doenças lá dentro, para não entrar doenças. Então, tudo isso eu posso falar novamente. Mas eu vou passar superficial o que a gente precisa fazer. A partir do momento que você planta, leva para a casa de vegetação ou para o galpão, né, de vegetação, ela vai ficar em torno ali de 15, 20 até 30 dias para brotar. Quando ela brotou as raízes, você vai tirar ela, vai analisar se a raizinha saiu, se percolou no tubete, você vai tirar ela e vai colocar em uma outra aclimatação. Por que a gente chama aclimatação? Porque tem sombrite. Ali, ele já vai receber um pouco de sol, que é para adaptação dele já e crescimento, né? Ele está novinho, está fraco ainda, vai receber uma dosagem pouca de adubo, né? Porque aí a gente já falou sobre seleção, a gente já falou sobre a escolha do material que você vai plantar. Sim. Nós já falamos sobre como plantar, como escolher o terreno, porque para você escolher tudo isso aqui, onde vai ter cada item, cada situação dessa, você precisa ter um terreno íngreme para a água, na hora que bater, ela percolar, ela não ficar empoçada, né? Não ficar um negócio chato, até para você andar, né? Sim. Então a gente precisa escolher um local íngreme, né? Com inclinação leve, não tão inclinado, que aí também acaba se tornando inviável. Sim. Mas essa situação para a gente é que a planta vai ter inicialmente os seus primeiros dias de vida nessa mini estaca. Quando ela começa a brotação, que ela começa o crescimento, que deu o ponto ideal de crescimento dela, né, que ela vai estar ali nas faixas dos 16 a 20 centímetros, né, nós vamos transportar ela para rustificação. Por quê? Rustificação a gente já fala, né? Rústica, robusta, forte. Aí já vai ser a preparação dela para o campo. Ela vai se preparar, ela vai receber água e adubo já em dosagens menores, porque na condição de campo, ela não vai encontrar isso. Ela não vai encontrar chuva todo dia, ela não vai encontrar adubo com facilidade. Então, assim, essa condição de rustificação é que vai dar resistência a ela, porque a planta ela entende, ela é muito inteligente. Ela sabe que se não está chovendo frequentemente, ela tem que poupar a água. Então ela se resguarda, ela se segura, ela não fica vibrando, ela não fica soltando água o tempo todo, ó, ela começa a se fechar e ela segura. E aí a torna mais resistente, ela começa a se preparar para uma condição de campo, que é quando o plantio, né, a turma do plantio vai vir chegar e falar assim, Carlinho, olha, eu quero X muda para campo, nós estamos plantando, vamos tocar o barco lá, a gente precisa de 5.000 mudas. Você, um exemplo, já vai ter essas 5.000 mudas já produzindo, até a mais, porque a gente sempre tem que produzir a mais, né? Porque em condições de campo, umas morrem, formiga ataca, falta isso, falta aquilo. Então, na condição, a gente sempre produz a mais em um viveiro, já para essas condições, para quando, na hora que a gente enviar para campo, né? A gente cobrir e fazer um trabalho com assertividade, com inteligência, com conhecimento. Vocês têm alguma dúvida quando se tratando do plantio, da mini estaca de eucalipto, da escolha do material, da escolha da espécie, o porquê que é a espécie? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não, só para eu entender? Não, eu não tenho dúvida nenhuma, não. Já vi vários projetos de mudas, de outros tipos de plantio, mas menos do eucalipto eu nunca tinha visto, nunca né? tinha visto assim, a pesquisa como é que forma uma muda de eucalipto. Claro. Eu Olha, achava gira em torno hoje de 23 anos para você falar bem assim, esta muda, esse material genético, essa planta está pronta para ir comercialmente. Nós podemos plantar aí X
talhões desse clone que vai dar certo. Existe uma pesquisa profunda por trás, que onde vai passar pela mão de vocês, né, por nossas mãos, né, para levar essa pesquisa toda adiante. Por quê? Isso já começou há muitos anos lá na Austrália, quando alguém viu, enxergou oportunidade no eucalipto, né? Isso já começou muito antes. Então, hoje o eucalipto é diferente de outras plantas? Não. Ela não, é muito diferente. O que que ela tem de diferente hoje? Se tratando de produção florestal de eucalipto clonal, né, para viveiro, né, em si de comercialmente falando, para celulose. Ele, como qualquer outra planta, ele tem celulose, toda planta tem celulose, mas ele é particularmente comercial porque a facilidade de extrair essa celulose é maior. Então a gente, quando a gente está lá plantando, quando a gente está lá colhendo, quando a gente está lá transportando, né, tudo começa pelas nossas mãos, tudo começa pelo nosso plantar, tudo começa na hora que a gente vai lá e retira a mini estaca, leva para o galpão, pega o tubete higienizado, pega o substrato com adubo, planta, né, e daí a gente transporta para casa de vegetação, espera a quantidade de dias para as raízes, né, saírem. Depois a gente transporta para a aclimatação para elas se aclimatarem, para elas se estabelecerem. E depois, quando elas estiverem rústicas, né, na rustificação, elas estarem prontas comercialmente falando, né? E nesse global, nesse viveiro global aqui que a gente botou geralzão aqui, só para vocês entenderem que eu separei, mini jardim, galpão, casa de vegetação, aclimatação, rustificação, banheiro e refeitório, que é sempre importante, e o setor de pesquisa, o setor de observação, o setor de mapeamento das pragas. Que tipo de praga está atacando meu clone? Por que está atacando ele? Porque ele é mais palatável, o animalzinho gosta mais de comer daquela folha, igual a gente estava conversando outro dia, né? A formiga, ela gosta mais daquele tipo de eucalipto. Por quê? Ah, é o cheiro que atrai mais. Então tudo isso é levado em consideração. Mas, gente, foi um prazerzão falar com vocês sobre isso. Foi bom a percepção, a colocação de ideias e... Bora lá.